Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Leamos a palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 e depois versículo 15 e o 16. O versículo 7 diz assim: Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E o 15 diz assim: Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, então, o seguinte: você busque semear da forma correta, porque o que você semear, o homem semear, ele também colherá frutos da sua semeadura. E ele, então, faz exatamente esta explicação. Se você andar na carne, semear carne, você colherá as corrupções da carne. Mas se você buscar viver em espírito, semear em espírito, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você colherá a vida eterna em Cristo Jesus. No final da sua carta, Paulo deixa entendido bem a explicação de que devemos caminhar nesta vida com firmeza e constância, sem nos desanimar. Não adianta fazer a metade e não completar. Não adianta caminhar um pouco e desistir na caminhada. O apóstolo diz: siga fazendo até o fim. O bem que você faz, faça até o fim. Nesta carta também, nesse capítulo 6, ele diz: não se esqueçam de ser bênçãos para seus irmãos na fé, seus irmãos em Cristo. Busque carregar os fardos deles e eles carregando os seus também, carregamos os fardos uns dos outros. Sejamos humildes uns para com os outros, não busquemos nos gloriar em cima da fraqueza do outro, não busquemos ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário, sirvamos aos outros. E se você, fazendo isso, você tiver glória em Cristo, aleluia. Mas se você tentar se beneficiar, aparecer em cima do teu irmão, isso é pecaminoso, isso não é justo e você será envergonhado. Nesse mesmo capítulo ele diz que ninguém seja enganado por si mesmo, achando que é alguma coisa, não sendo nada. Busque servir, busque viver uma vida humilde. Não procure imitar a ninguém, não inveje os outros. Cumpra aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Faça aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Por isso o título dessa mensagem é: Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para engrandecer o nome de Deus, para louvar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. É por isso que eu vivo. Então, o apóstolo está dizendo exatamente isso. Viva este tipo de vida, não imite a ninguém. Esse evangelho que foi pregado a vocês é o suficiente para a vossa salvação. Não procure inventar coisas, não procure ser enganado por esses aí que estão criando regra entre vocês. E ele disse nesse versículo, lembra o seguinte: a circuncisão e a incircuncisão para Jesus não é nada, o importante é uma vida de nova criatura. Então, você às vezes procura imitar pessoas. Ele age assim, eu vou agir também para Deus me abençoar. Deus quer abençoar você com o teu louvor, com a tua adoração, com a tua maneira de viver. Deus não vai pesar você igual ao outro, Deus trata com você. E hoje em dia nós vemos o evangelho da imitação. Acontece na igreja tal, eu quero também fazer na minha, porque se lá foi bom, aqui também será.
O que ele compra para a igreja dele, o tipo de instrumento, o tipo de luz, o tipo disso ou daquilo, vai ser bom. Ele levou o cantor fulano de tal na igreja dele, eu vou trazer na minha também. Então vivemos hoje no evangelho de imitação, um cristianismo de imitação. O apóstolo Paulo diz, não busquem fazer isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, creia no evangelho que foi pregado para você e viva segundo a palavra de Deus. Haja visto que hoje os cristãos vivem mais mundanos, vestindo como cristãos de verdade. Hoje pastores vestem as suas camisas coladinhas no corpo, exibindo os seus músculos até nos púlpitos. Hoje os crentes andam com as calças rasgadas e vão para a igreja com as calças rasgadas e usam até o púlpito da igreja com essas calças rasgadas, como se fossem mendigos. Olha a adulteração dos valores. O mendigo hoje gostaria de andar decente, como uma pessoa de bem, uma pessoa que tivesse posse. E o que tem posse hoje quer andar vestido como mendigos, como se mendigos fossem. Isso estão adulterando os valores, né? Hoje os santos homens de Deus não vestem mais como santos homens de Deus. E depois os problemas chegam e eles dizem, por que aconteceu? Simplesmente, pastor amigo, líder amigo, porque você semeou na carne, porque você quis imitar o mundo, você quis trajar-se como o mundo e agora está colhendo o que o mundo oferece. Mas o apóstolo Paulo diz para nós, não sejam assim, não façam isso, não vivam assim, vivam a vida disposta a agradar a Deus. Se você vai se glorie na cruz de Cristo, se glorie em Deus, não se glorie em cima de outra pessoa, né? Não se glorie querendo ser igual a ninguém ou ser melhor do que ninguém. Seja humilde entre os teus irmãos, seja servidor entre os seus irmãos. A Bíblia ensina, você quer ser grande? Sirva o menor, trate bem o menor, abençoe os irmãos fracos, fala com eles da palavra de Deus, de como se tornarem fortes na palavra de Deus, ajude-os, não os matem mais, ajude-os a edificar as suas próprias almas em Cristo Jesus, e Deus então irá nos abençoar. Paulo, nesta carta, ele diz exatamente, faça o bem em todo o tempo sem esmurecer, faça o bem em todo o tempo sem desanimar, principalmente aos seus irmãos na fé. De vez em quando eu digo isso, os meus irmãos cantavam descalços numa igreja de ricos e eles não olhavam para os problemas internos dentro da nossa própria igreja, pessoas mal vestidas que podiam estar melhor vestidas se houvesse amor mutuamente entre os irmãos ali, se eles olhassem para a palavra de Deus como a Bíblia manda olhar. Olha os teus irmãozinhos na fé aí, ajude-os, 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 leva as cargas deles, anime-os a andar com Cristo, anime-os a crer em Deus. Então esse é um grande problema que temos no meio dos cristãos, não cuidamos uns dos outros, não propagamos a verdadeira fé que temos em Cristo Jesus, e isso precisa mudar no seio da igreja de Deus. As nossas vestimentas precisam mudar, pastores precisam vestir-se adequadamente, deixar os seus iPads, seus iPods e carregarem mais a Bíblia com eles. Hoje, a troca também pela tecnologia foi assustadora, alavancou-se muito nas igrejas, que não vê um cristão mais com Bíblia na mão, mas simplesmente com celulares, iPads, e cada dia eles estão se tornando mais modernos e sem o Espírito Santo de Deus, e isso é problema. Por isso que nós não vemos mais sinais e prodígios, mas vemos falatórios dentro da igreja, pregações elaboradas por homens, por carnais, porque hoje não buscam mais a Deus, buscam na tecnologia o que falar para o povo, que irá agradar ao povo e como atrair multidões, mas o evangelho continua sendo o poder de Deus. A presença de Deus é o que mais atrai as pessoas para perto de Deus. Se a igreja estiver cheia da glória de Deus e vivendo e existindo para a glória de Deus, Deus estará nela e Deus honrará esta igreja. Mas o mais importante é nós buscarmos a presença de Deus. Hoje na igreja existem muitas festas de comilança e poucos jejuns, muito falatório, mas pouca pregação, muito contato pessoal, mas pouca oração unânime na igreja. Precisamos voltar, né, àquele
aquele avivamento, buscar aquele avivamento dos antepassados nossos, que serviram a Deus em novidade de vida e buscar a Deus. O apóstolo Paulo diz: faça o bem até o final, viva uma vida cristã até o final, ande conforme a palavra de Deus até o final, busque ser o mais humilde entre os homens, se possível, e viva de forma simples diante de todos os homens, mas se alegrem em Deus pela vossa maneira de viver. Por isso eu volto a dizer o título: eu vivo para a glória de Deus. E a promessa da palavra é esta: que o Deus da paz, o Deus da misericórdia abençoará você, terá misericórdia de você e de mim. O Deus da paz e da misericórdia nos levantará, nos fará caminhar com Ele, porque nós somos, segundo a Bíblia, o Israel de Deus. Deus nos separou para isso. Deus separou você, meu irmão, minha irmã, para servir a Ele, para representá-lo neste mundo perdido, diante de um mundo confuso, de um cristianismo confuso, de um mundo pecaminoso, de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, de maremotos. Deus quer colocar em você a paz dele. Um mundo onde a fome alavanca, onde a pobreza alavanca, onde os corruptos se levantam cada dia mais no poder. Deus quer cuidar de você pessoalmente e quer que você confie nele, seja dele e viva para ele. Se você andar segundo a palavra de Deus, termino agora a primeira carta que Paulo escreveu aos Gálatas, é a primeira carta que ele escreveu, na sua vida de pregador, e ele termina dizendo: se você andar firmado na palavra de Deus, você poderá dizer, como Paulo disse: eu vivo para a glória de Deus. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe.